O Santos vence o Atlético Mineiro dentro da Vila Belmiro pelo placar de 1-0 e faz a sua melhor partida no ano de 2026. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando, já se inscreve no canal e todas as redes sociais. Bom, gente, como eu disse, eu acho que essa atuação do Santos foi a melhor no ano, né? Não que o Santos tenha feito grandes jogos, mas o jogo de ontem foi sim um jogo pro torcedor se orgulhar e criar mais expectativa pro resto do ano. Bom, o Santos vinha de uma derrota contra o Deportivo Cuenca, né? Uma derrota na Sul-Americana ruim, porque foi um jogo onde o Santos criou contra um adversário muito inferior, mas não conseguiu ser efetivo. E também vinha de um jogo no Brasileiro, vinha de um jogo contra um Flamengo, que todo mundo sabe a potência que é, e o quão difícil é ganhar do Flamengo, ainda mais no Maracanã. Mas o Santos abriu o placar e acabou tomando a virada em menos de 10 minutos. Bom, também tem a expectativa pelo fato do Neymar e do Gabigol não terem jogado contra o Deportivo Cuenca e voltarem para jogar contra o Atlético Mineiro. E também para dar uma resposta agora jogando dentro de casa. O Santos, como eu disse em outros vídeos, que vai ter uma sequência agora de 4 jogos dentro de casa, esse foi o primeiro deles. O Santos veio a campo com Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Arão, Gustavinho, Neymar no meio campo, Bom Tempo na ponta direita, Rony e Gabigol. Então, acho que um esquema um pouquinho diferente, não um esquema, mas agora com peças diferentes. O Arão jogando de titular, o Neymar e o Gabigol, como eu disse, e o Bom Tempo numa função diferente também do que ele vinha jogando. Os desfalques do Santos para essa partida eram o Barreal, por conta de suspensão, o Mike, Vinícius Lira e o Gabriel Menino. O Oliva, por exemplo, que não estava com nenhum tipo de problema, mas ficou no banco de reservas para o Arão dar uma saída de jogo com mais qualidade para o Santos. Eu acho que esse time do Santos é um dos ideais. Poderia colocar o Oliva no lugar do Arão ou no lugar do Gustavinho. E acho também que poderia colocar o Moisés no lugar do Rony. Mas, tirando essas duas peças, acho que é o time ideal do Santos para esse ano com as peças que tem disponível. O primeiro tempo do Santos começou já muito bem. O Santos estava mostrando uma intensidade diferente, estava jogando mesmo como o time que tem que protagonizar jogando dentro de casa. E eu acho que os 10 primeiros minutos estava mais equilibrado. Mas a partir daí o Santos dominou o primeiro tempo todo. O Atlético Mineiro mal chegou ao gol, mal ficou com a bola. E o Santos estava se mostrando mais agressivo e organizado. E aos 20 minutos, o Gabigol marca um gol, né? A bola desvia nele, ele fecha o braço assim, a bola bate no braço dele e entra, mas o braço dele estava colado. Mas por conta da regra, o gol acabou sendo anulado, porque quando mesmo a mão estando colada, o jogador que tocou a mão na bola faz o gol, o braço, né? Não a mão, mas o braço na bola, e a bola vai ao gol, esse gol é anulado mesmo que o braço esteja colado. Se, por exemplo, o Gabigol tivesse dado o toque de mão e a bola sobrasse e o Neymar, por exemplo, fizesse o gol, aí o gol valeria, porque não teria sido o jogador que fez o gol com o toque de mão, entendeu? Então, mas o gol acabou sendo anulado, gerou muita reclamação. Nisso, o Gabigol toma amarelo e o Cuca acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. Isso me deixou com o pé atrás na hora do jogo, porque o Santos vinha jogando bem, e aí de duas uma, ou o Santos ia ficar mais irritado e tenso e ia acabar piorando, ou ia ficar com uma raiva positiva, né, positiva entre aspas, e iria atacar ainda mais. Isso na minha cabeça, mas eu acho que não aconteceu nenhuma das duas coisas. O Santos conseguiu manter a calma e abaixou um pouco o ritmo depois desse gol anulado, mas depois o Santos conseguiu voltar e continuar sendo protagonista do jogo. Bom, então isso foi o que aconteceu no primeiro tempo, basicamente. O Santos criou as chances mais perigosas do jogo, controlava a partida, só que continuava com o mesmo problema na maioria dos jogos que o Santos é dominante.
tem esse problema, a falta de pontaria. O jogo teve 18 finalizações, uma foi o gol, outra uma defesa do Everson, apenas uma, e as outras 16 foram para fora. Isso eu acho que vai melhorar com o passar do tempo, mas é importante que o Santos tenha finalizado bastante as jogadas. Faltou mesmo a pontaria, não finalizar a jogada em si. Faltou acertar o gol. Então, basicamente, uma boa atuação do Santos no primeiro tempo. O segundo tempo volta muito parecido como começou o primeiro, com o jogo equilibrado. O Atlético Mineiro, nos dois inícios, né, de tempo, conseguiu jogar, mas depois o Santos volta a comandar o jogo. Aos 10 minutos, o Gustavinho sai com uma possível lesão, a gente espera que não seja nada, só que aí entra o Oliva junto com ele, entra o Moisés e sai o Rony também. E aí eu acho que o Santos melhora ainda mais. Não pelo fato do Gustavinho, que estava fazendo uma excelente partida, para mim um dos melhores em campo, mas melhora com a entrada do Moisés, que dá um pouco mais de refino na hora de finalizar as jogadas ou do passe, que o Rony tá vindo numa sequência de jogos bem ruins. Ele é óbvio que ele é importante por conta da raça e de voltar para marcar, sendo que Gabigol e Neymar estão jogando. Mas eu acredito que o Moisés também tem esse tipo de característica, só que ele tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé. Ele perde só pro Rony, na minha visão, na velocidade do Rony, né? De recompor mais rápido. Bom, assim que tem as substituições, o Santos faz uma ótima jogada com um passe de gênio mesmo do Neymar em profundidade. Se eu não me engano, é o Escobar que chega, ele cruza para trás, o Bom Tempo recebe a bola dentro da área, limpa o jogador do Atlético Mineiro com muita frieza, muito bem o Bom Tempo também no jogo de hoje. Só que ele acaba finalizando errado com a perna ruim e o Santos perde a chance mais clara do jogo, e não consegue abrir o placar. É ruim por conta do Bom Tempo, porque o Bom Tempo não pode errar um gol desse, nenhum jogador do Santos pode errar um gol desse quase dentro da pequena área. Só que também o Bom Tempo é um jogador que dá outro ritmo pro jogo. Ele finalmente um técnico que coloca o Bom Tempo de titular, sabe? A gente tava precisando dele, ele tava pedindo passagem desde do ano passado e nenhum técnico botava ele pra jogar titular. Agora o Cuca finalmente tá colocando ele pra jogar e o Santos consegue. A gente percebe claramente que ele dá um ritmo pro jogo diferente, que ele consegue se associar com os jogadores, consegue criar tabelas. O Santos hoje não, né? Perdão. Ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, teve várias associações de triangulação, de tabela rápida. E é muito por conta disso que o Santos consegue criar jogadas. Então, um bom tempo é indispensável, mesmo ele tendo perdido esse gol. Mas aí é questão, eu acho que de treino mesmo e de tempo também, para ele melhorar. E aí, com certeza, vai passar a marcar esses gols. Marcar essas oportunidades, que muitas também ele teve contra o Deportivo Cuenca e não marcou. Contra o Atlético Mineiro ele teve mais uma e não marcou. Mas é só a pontaria mesmo que tá faltando para ele, assim como pro time do Santos. Então, aos 12 minutos, para mim, foi a melhor chance do jogo. E aí, aos 18, num contra-ataque muito bom, numa roubada de bola do Lucas Veríssimo, que aí sim, para mim, foi o melhor em campo. O Lucas Veríssimo, meu Deus, foi uma salvação. O Santos estava precisando muito melhorar o sistema defensivo. E ainda mais com um zagueiro de característica forte, de personalidade forte, que nem o Lucas Veríssimo. Um xerifão mesmo, que comanda a zaga, tem uma palavra firme, tem liderança mesmo, né? Ali no setor defensivo era isso que a gente estava precisando. E novamente ele faz uma boa partida pelo Santos, inicia a jogada que dá o gol ao Santos, rouba a bola, toca pro Gabigol no meio de campo, que dá uma assistência a lá Neymar mesmo. Acha o Moisés cortando, né? Entre as linhas de zaga do Atlético Mineiro. E o Moisés também foi muito bem no lance, que conseguiu carregar o suficiente e foi frio na hora de finalizar e marcou 1-0 pro Santos, que é o que estava retratando o jogo mesmo. O Santos já deveria ter aberto o placar e esse 1-0 era mais que justo. A partir daí, o que me incomodou um pouco foi o fato do Santos diminuir o ritmo e focar mais no contra-ataque. Mas eu acho que é normal também, por conta do nervosismo que envolve tudo que envolve o Santos, né? Envolve um pouco de nervosismo, traz um pouco de nervosismo pro time, que quer finalizar jogadas rápido, por isso também que erra muito a pontaria e às vezes perde chance que não dava para perder. E também normal
você abrir o placar e depois você dá aquela recuada, porque por medo mesmo, né, de perder o resultado, deixar o resultado escapar. Mas mesmo assim, jogando um pouco mais na parte defensiva do campo, o Santos continua comandando a partida. O Atlético Mineiro, obviamente, fica mais com a bola do que estava antes, mas o Santos ainda assim incomoda mais do que o Atlético Mineiro estava incomodando. A gente chega com perigo, com diversas transições rápidas. O Neymar tem isso muito bem, né? Que ele consegue dar esse passe em profundidade. E basicamente é isso até o final do jogo. Aos 40, o Gabigol sai entre o Lautaro Dias, mais para renovar as energias. Muito aplaudido o Gabigol também, ótima partida dele. O Gabigol, que em 14 jogos pelo Santos tem 7 participações em gol, 7 gols marcados e 3 assistências, 10 participações em gols em 14 jogos. E tanto ele quanto o Neymar a gente percebe isso nas estatísticas. Eles fazem muita diferença quando estão em campo. O maior problema deles é não estarem na maioria dos jogos. Ou não na maioria, mas quase metade dos jogos eles não estão. Mas quando eles estão em campo, claramente eles fazem a diferença. E hoje ainda, ontem, de novo, perdão, ontem ainda mais com o tanque cheio, né? Como o Cuca falou na coletiva de imprensa. Eles estavam com praticamente 100%, né? Eles tinham descansado, não estavam com nenhum problema e deu pra ver a diferença que eles fazem nesse nível. Eles podem não estar no mais alto nível, no auge da carreira, mas eles estando bem, eles já vão ser o suficiente para o Santos ganhar vários jogos importantes, né? Não é um adversário fácil, o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, é um dos melhores visitantes nesse começo do campeonato. Então, foi uma ótima vitória e passou muito pelos pés do Gabigol, pelos pés do Neymar e também pelo time num todo, que eu acho que pela primeira vez no ano, todos os jogadores tiveram um desempenho acima da média, né? Acima da média dos jogos do Santos. Então, com certeza, de longe, disparado, foi a melhor partida do Santos no ano. E é isso que a gente espera, né? Essa partida foi o Santos que a gente espera. Que é o potencial que os torcedores sempre falam, que eu já disse aqui, o potencial que o Santos tem é esse. A gente não vai brigar para ganhar o Brasileiro, talvez não brigue para ganhar nada. Só que o Santos não é um time tão ruim quanto se mostra. Esse time do Santos, o jeito que o Santos jogou ontem contra o Atlético Mineiro, ele jogando desse jeito contra qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, não vai ser fácil de vencer o Santos. E é isso que o Santista espera. Que o Santos seja um adversário difícil para os outros, sabe? E ontem conseguiu mostrar isso. Então, outros pontos positivos é o fato do Santos ser protagonista jogando dentro de casa, que para mim é uma obrigação, o Santos jogar na Vila Belmiro e dominar o jogo, não importa contra quem seja. Óbvio, contra Palmeiras, Flamengo, vai ser um jogo mais complicado, mas mesmo que o Santos não domine, é obrigação incomodar, no mínimo incomodar o time adversário jogando na Vila Belmiro. Mostrou uma melhora, né, na organização taticamente falando, né? O Arão também melhorou muito a saída de bola. Os ataques do Santos foram mais perigosos, a gente conseguiu finalizar, só faltou mesmo a pontaria, como eu já disse. E todos os jogadores, agora também acabei de falar, cumpriram a função corretamente. Bom, então, basicamente, para mim foi uma partida perfeita do Santos, praticamente. Faltou mesmo a pontaria. É o único ponto negativo que eu encontrei no jogo de ontem. E, bom, agora, como eu disse, tem mais três partidas dentro de casa, uma pela Sul-Americana contra o Recoleta, uma na Copa do Brasil contra o Curitiba, que vai ser um adversário muito difícil para o Santos vencer, muito difícil mesmo do Santos vencer o Curitiba. Eu tenho minhas dúvidas se o Santos vai conseguir se classificar, mas jogando desse jeito, é muito importante que o Santos vença o jogo de ida, que é na Vila Belmiro, porque vai decidir fora de casa, então é importante vencer o Curitiba. E o outro é contra o Fluminense, que é um dos melhores times do campeonato. Eu acho que é o time que melhor tá jogando nesse início, né, nesse primeiro semestre. Então, são 3 jogos e talvez o mais fácil seja contra o Recoleta na Sul-Americana, mas ele ganha um ar de dificuldade pelo fato do Santos ter perdido na estreia da Sula. Então, 3 jogos difíceis e eu acho que dá pra buscar um saldo positivo nesses 3 jogos. Porque depois, como jogou 4 em casa, depois vai jogar 4 fora e o Santos não pode bobear, né? Quando jogar na Vila, tem que preocupar os adversários. Bom, eu acho que o próximo jogo, deixa eu conferir aqui, se eu não me engano, é o pela Sul-Americana, né? E
E é tão importante quanto os outros, né, o Santos vencer. Exatamente, é contra o Recoleta, depois contra o Fluminense, depois contra o Curitiba. É importante que o Santos vença, sim, o Recoleta, porque eu acho que a expectativa do torcedor é pelo menos que o Santos chegue no mata-mata da Sul-Americana. Vamos ver como o time se comporta. O Recoleta é um time abaixo também, assim como o Cuenca, mas o Santos precisa vencer, ainda mais jogando aí de casa. É isso. Então, muito feliz com o desempenho do Santos. Eu acho que ele venceu e convenceu, né? Foi uma partida muito agradável pro torcedor santista assistir. E é isso que a gente espera do time do Santos. É isso, gente. Até o próximo vídeo. E que é na Sul-Americana. Espero que o Santos vença e consiga se classificar pro mata-mata da Sula. Valeu, gente. É nóis.